O convite ficou no balcão da nossa cozinha por 3 dias, antes de ela finalmente tocar no assunto. Não diretamente comigo, veja bem. Ela mencionou enquanto falava no telefone com alguém do escritório dela, alto o suficiente para eu não perder, mesmo se tentasse. Sim, o baile de gala é neste sábado, traje de gala. Só as pessoas mais importantes vão estar lá para conhecer o novo dono. Levantei os olhos do meu notebook. Estávamos casados há 6 anos, e nesse tempo todo eu tinha comparecido a cada um dos eventos da empresa dela. Festas de fim de ano, jantares com clientes, coquetéis de networking. Eu sempre estava lá, ao lado dela. Parece chique, eu disse quando ela desligou. Que horas devo estar pronto? O olhar que ela me deu poderia ter congelado água. Você não vai. Esperei pela piada. Não veio. Como assim? Ela colocou a taça de vinho com mais força do que o necessário. Essa é uma noite crítica para minha carreira. O novo dono está vindo especificamente para esse evento. Sócios estão sendo avaliados. Posições estão sendo consideradas. Preciso que tudo seja perfeito. Tá. E o que isso tem a ver comigo? Você não entende o tipo de gente que vai estar lá. Isso não é um churrasco casual. São executivos, investidores, pessoas que importam na indústria. Fechei meu notebook lentamente e ela suspirou como se eu estivesse sendo deliberadamente obtuso. Sua origem, seu trabalho, o jeito que você fala das coisas. Simplesmente, não é a imagem que eu preciso projetar agora. Lá estava. 6 anos de casamento. E ela finalmente tinha dito em voz alta. Minha origem, repeti, mantendo a voz nivelada. Não transforma isso em algo que não é. Estou sendo prática. Você trabalha com gerenciamento de obras. Tudo bem. É trabalho honesto, mas essas pessoas não vão entender. Vão fazer suposições. Não posso me dar ao luxo desse tipo de julgamento quando estou sendo considerada para sócia sênior. Então eu sou um constrangimento. Para de distorcer minhas palavras. Estou dizendo que esse evento é importante e preciso focar em fazer as conexões certas, sem me preocupar com complicações. Levantei e peguei minha jaqueta do encosto da cadeira. Onde você vai? Sair, você tem uma semana importante pela frente. Não ia querer complicar as coisas. Não seja assim. Você está sendo dramático. Parei na porta. Não. Estou sendo exatamente o que você me pediu para ser. Ausente. Tá bom, faça do seu jeito. Sorri. Não do jeito caloroso que costumo fazer. A porta fechou atrás de mim antes que ela pudesse responder. Sentei na minha caminhonete por 1 minuto, mãos no volante, olhando para nada em particular. O engraçado de ser subestimado é que as pessoas param de prestar atenção no que você faz. Elas assumem que você é simples demais para notar as coisas, básico demais para juntar as peças. Minha esposa tinha trabalhado até tarde muito ultimamente, mais que o normal. Novo dono assumindo o escritório, ela tinha dito. Muitas reuniões de transição, sessões de estratégia, preparação para o baile. Todas explicações perfeitamente razoáveis, exceto que eu tinha visto o jeito que ela checava o celular, o jeito que ela sorria para certas mensagens, o jeito que ela tinha começado a se vestir diferente, mesmo para jantares casuais fora. Peguei meu celular e abri uma conversa. O nome do contato só dizia G. Prado. Digitei. Ainda de pé para o café amanhã? A resposta veio em segundos, com certeza, ansioso para colocar o papo em dia. Liguei o motor. Minha esposa achava que eu era classe baixa demais para o baile chique dela. Ela não fazia ideia de quem realmente estaria passando por aquelas portas no sábado à noite. Às vezes a melhor jogada não é lutar. É dar um passo atrás e deixar as pessoas te mostrarem exatamente quem elas são. Ela tinha acabado de me mostrar tudo o que eu precisava saber. Os próximos dias seriam interessantes. Às 17 horas, ela tinha escolhido um vestido de gala preto, que provavelmente custava mais que a parcela da minha caminhonete. Observei da porta enquanto ela aplicava maquiagem com a precisão de alguém se preparando para a batalha. Você está encarando? Ela disse sem se virar. Só notando quanto esforço você está colocando. Deve ser um dono e tanto. A mão dela pausou por uma fração de segundo. Isso se chama profissionalismo, algo que você talvez entendesse se trabalhasse num ambiente corporativo. Certo, profissionalismo. Ela girou olhos afiados. O que isso quer dizer? Nada.
Só concordando com você. Encostei no batente da porta. Espero que vá bem hoje à noite. Vai. Ela voltou para o espelho colocando brincos. O Sr. Prado é conhecido por ser muito exigente com as pessoas com quem trabalha. Primeiras impressões importam. Prado, eu disse casualmente. É o nome dele? Gabriel Prado. Ele construiu a empresa dele do nada. Comprou 3 escritórios nos últimos 2 anos. Ele é brilhante, na verdade. Completamente self-made. Assenti lentamente. Parece impressionante. Ele é. E hoje à noite é minha chance de mostrar para ele que mereço fazer parte da visão dele para o escritório. Ela levantou, alisando o vestido. Mesmo eu tinha que admitir, ela estava deslumbrante. Todo aquele esforço por um homem que ela nunca tinha mencionado pelo nome até essa semana. Devo voltar por volta da meia-noite, ela disse, pegando a bolsa. Não me espera acordado. Não estava planejando. Ela pausou na porta do quarto. Por um momento, achei que ela poderia dizer outra coisa. Talvez até me convidar, afinal. Em vez disso, ela simplesmente saiu. Ouvi o carro dela partir 15 minutos depois. A casa ficou quieta. Esperei mais 10 minutos. Então peguei meu notebook. E ali, numa foto de 8 anos atrás, estava algo que a maioria das pessoas não notaria. Uma cerimônia de inauguração de um centro comunitário. O Prado estava segurando uma tesoura gigante, sorrindo ao lado de uma mulher segurando uma placa. A legenda dizia: empresário local acredita gerente de obras pela conclusão do projeto antes do prazo. Aquele gerente de obras era eu. 8 anos atrás, o Prado era ninguém. Ele tinha uma visão e um empréstimo que mal conseguia pagar. Eu estava trabalhando para uma empreiteira e fomos contratados para construir o primeiro centro comunitário dele. O projeto foi um desastre desde o primeiro dia. O gerente anterior tinha largado. Os subempreiteiros estavam ameaçando ir embora. As licenças estavam atrasadas. Eu assumi, resolvi os problemas, entreguei não apenas no prazo, mas 2 semanas adiantado e abaixo do orçamento. O Prado nunca esqueceu isso. A gente manteve contato ao longo dos anos. Nada frequente, só mensagens ocasionais. A última vez que conversamos foi 3 meses atrás, quando ele mencionou que estava expandindo o portfólio dele. Ele perguntou se eu conhecia alguém no escritório da minha esposa. Mencionei que ela trabalhava lá. Ele disse que teria isso em mente durante a aquisição. Fechei o notebook. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Gabriel. Acabei de chegar no evento, isso vai ser interessante. Digitei de volta. Me conta como foi. A resposta dele veio imediatamente. Já valeu a pena. Sua esposa acabou de se apresentar. Não mencionou você uma vez. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo momento. Outra mensagem seguiu. Ela parece muito focada em causar uma impressão. Devo contar que a gente se conhece? Ainda não, respondi. Deixa ela ter a noite dela. Você é mais paciente do que eu seria. Só observando como as pessoas mostram suas verdadeiras cores quando acham que ninguém está olhando. Justo. Vou respeitar isso. Mas amanhã de manhã vou fazer uma visita para vocês dois. Essa conversa precisa acontecer cara a cara. Coloquei o celular na mesa. A casa parecia diferente agora. Mais quieta, mas não pacífica. Mais como a calmaria antes da tempestade. Minha esposa queria uma noite onde pudesse brilhar sem eu a segurando. Ela estava prestes a conseguir exatamente o que pediu. E amanhã de manhã, ela aprenderia que às vezes a pessoa de quem você tem vergonha é a única razão pela qual você teve oportunidades em primeiro lugar. Fui dormir cedo. O sono veio mais fácil do que eu esperava. Acordei com o som da porta da frente batendo. O relógio marcava 6h47. Minha esposa nunca voltava tão cedo de eventos, e ela definitivamente nunca batia portas. Vesti jeans e uma camiseta, sem pressa. Quando cheguei na cozinha, ela estava andando de um lado para o outro perto do balcão, ainda com o vestido de gala. Maquiagem borrada, mãos tremendo. Bom dia, eu disse indo para a cafeteira. Ela pulou como se eu tivesse disparado uma arma. Você tá acordado. Difícil dormir com uma porta batendo. Enchi a jarra com água. O evento demorou? Não, eu não sei. Ela pressionou as palmas contra o balcão. A gente precisa conversar. Claro, café primeiro. Isso não é piada. Aconteceu uma coisa. Me virei para encará-la, encostando no balcão.
Estou ouvindo. Ela abriu a boca, fechou, então abriu de novo. Antes que pudesse falar, a campainha tocou. O rosto dela ficou branco. Não atende. Por que não? Só por favor, não atende. A campainha tocou de novo. Passei por ela em direção à porta da frente. Ela agarrou meu braço. Espera, você não entende. Então explica. É ele, o senhor Prado. Ele disse que queria... Ele tá vindo aqui também. Gentilmente removi a mão dela do meu braço e abri a porta. Gabriel Prado estava na minha varanda usando um terno sob medida, segurando 2 copos de café daquela cafeteria do centro que ninguém conhece a menos que seja daqui. Ele sorriu quando me viu. Bom dia, trouxe o de sempre, preto, 2 açúcares. Valeu. Peguei o copo, dei um passo para o lado. Entra. Ele passou por mim para a sala. Minha esposa estava congelada na porta da cozinha, parecendo que tinha visto toda a carreira dela passar diante dos olhos. O sorriso do Gabriel desapareceu quando olhou para ela. Não com raiva, só decepcionado. Senhora Sampaio, você saiu do baile bem de repente ontem à noite. Ela não conseguiu formar palavras. Ele se virou para mim. Tentei ter uma conversa com sua esposa sobre a direção do escritório. Mencionei que era grato por ter boas pessoas ao meu redor, pessoas em quem podia confiar. Ela passou 20 minutos me falando sobre a dedicação dela, a visão dela, o compromisso dela com a excelência. Tomei um gole do meu café. Parece certo. Então perguntei sobre o sistema de apoio familiar dela. Ela disse que era casada, mas que o marido estava ocupado demais com o trabalho simples dele para comparecer a eventos da empresa. Minha esposa fez um pequeno som na garganta. Gabriel colocou o copo de café na mesa lateral. Então perguntei o que ele fazia. Ela disse que era trabalho de construção, nada importante. Definitivamente não o tipo de pessoa que se encaixaria em eventos sofisticados. Ela não está errada, eu disse. Eu trabalho com gerenciamento de obras. Gerenciamento de obras, Gabriel corrigiu. Gerente de projetos licenciado com diploma em engenharia civil e 15 anos de experiência. O homem que salvou meu primeiro grande projeto quando todo outro profissional me disse para cortar minhas perdas. A cor drenou completamente do rosto da minha esposa. Ele olhou diretamente para ela. Então, esse é o marido de quem você tinha tanta vergonha. Ela começou a falar, mas nada saiu exceto um sussurro estrangulado. Vocês se conhecem? Se conhecemos? Gabriel balançou a cabeça. Seu marido é a razão pela qual eu tenho uma carreira. Aquele centro comunitário que todo mundo disse que não podia ser terminado. Ele fez acontecer. Quando eu expandi para o mercado imobiliário comercial, para quem você acha que liguei pedindo conselho sobre empreiteiros? Quando precisei de alguém confiável para consultar sobre aquisições de prédios, quem me ajudou? Fiquei quieto, observando ela processar isso. Ontem à noite, Gabriel continuou, enquanto você estava fazendo networking e evitando qualquer menção do seu marido, eu estava planejando anunciar uma nova divisão focada em desenvolvimento imobiliário. Eu ia perguntar se seu marido consideraria se juntar à minha equipe como consultor, talvez até em tempo integral. Ele pegou o copo de café de novo. Mas depois de ouvir como você fala do homem que aparentemente não é bom o suficiente para ser visto com você em público, estou reconsiderando se alguém com seus valores pertence à minha organização. As pernas da minha esposa pareceram ceder. Ela sentou pesadamente na cadeira mais próxima. Gabriel olhou para mim. Vou deixar vocês dois conversarem, mas falei sério sobre aquela posição de consultoria. A oferta permanece independente de outras circunstâncias. Vou pensar, eu disse. Ele assentiu, apertou minha mão e foi até a porta. Antes de sair, olhou de volta para minha esposa. A reunião dos sócios é segunda-feira de manhã. Sugiro que você pense seriamente nesse fim de semana sobre o que realmente importa para você. A porta fechou atrás dele. A casa ficou silenciosa, exceto pelo som da minha esposa tentando não chorar. Terminei meu café. Então você estava dizendo que precisávamos conversar. Sem satisfação, sem raiva. Apenas uma exaustão vazia que vem de assistir alguém revelar exatamente quem sempre foi. Você sabia. Ela sussurrou, a voz mal audível. Você sabia que ele estaria lá. Você sabia quem ele era.
Fui até a pia e lavei meu copo de café, sem pressa. A água quente corria sobre minhas mãos, e eu foquei naquela sensação simples em vez do caos atrás de mim. Eu sabia que o Gabriel comprou seu escritório. Sim, ele mencionou isso uns 3 meses atrás, quando almoçamos. Você almoçou com ele? Quando? Em setembro. Ele estava na cidade olhando propriedades para potencial aquisição. Pegamos uns sanduíches naquela lanchonete perto do cais. Sabe, aquela que você disse que era casual demais para reuniões de negócios. Ela me olhou como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Você nunca me contou. Sequei minhas mãos na toalha da cozinha, dobrei com precisão, pendurei de volta no gancho. Você nunca perguntou. Quando foi a última vez que você perguntou sobre meu dia, meus projetos, as pessoas com quem trabalho? Me virei para encará-la. Você deixou abundantemente claro que gerenciamento de obras estava abaixo do seu mundo. Por que eu me daria ao trabalho de te contar sobre meus almoços de negócios? Isso não é justo. Justo? A palavra saiu mais afiada do que eu pretendia. Deixa eu te contar o que não é justo. Você desconvidou seu próprio marido de um evento da empresa porque tinha vergonha de onde eu vim. Você ficou num salão de baile cheio de estranhos ontem à noite e fingiu que eu não existia. Você disse para o seu novo chefe que eu era simples demais, classe baixa demais, constrangedor demais para ser visto com você. Cá é parte disso, é justo? Ela enxugou os olhos, borrando o rímel preto pelo rosto cuidadosamente maquiado. A maquiagem cara do baile agora parecia pintura de guerra depois de uma batalha perdida. Eu estava tentando proteger minha carreira. Você não entende a pressão que estou sob. Proteger sua carreira destruindo seu casamento. Essa é sua estratégia. Não seja tão dramático. Nunca disse que queria acabar nosso casamento. Você não precisou dizer. Peguei minhas chaves do balcão, o metal frio contra minha palma. Ações dizem a verdade quando palavras mentem, e suas ações ontem à noite me disseram tudo o que eu precisava saber sobre onde eu me encaixo nas suas prioridades. Onde você vai? Pânico rastejou para a voz dela. Sair. Você tem uma grande decisão para tomar antes de segunda-feira de manhã, e aparentemente não sou sofisticado o suficiente para te ajudar a pensar. Para de jogar minhas palavras de volta assim. Parei na porta da cozinha, me virei para olhar para ela. Realmente olhar. A mulher com quem eu tinha casado 6 anos atrás acreditava em parceria, em construir algo juntos. Essa mulher sentada na minha frente, ainda usando o vestido de gala de ontem à noite, parecia uma estranha. Essas foram suas palavras exatas. Só estou garantindo que você as ouça do mesmo jeito que eu ouvi quando você as disse. Talvez então você entenda por que não posso simplesmente fingir que isso não aconteceu. Me desculpa. Tá bom? Me desculpa. Eu entrei em pânico. A promoção, a trilha para sócia, a pressão da diretoria. Eu só queria que tudo fosse perfeito por uma vez. E eu era a imperfeição que você precisava esconder. Não, sim, não sei mais. Ela levantou, balançando levemente nos saltos. Agarrou o balcão para se equilibrar. A gente pode, por favor, só sentar e conversar sobre isso como adultos? Estamos conversando. O problema é que você ainda não está ouvindo o que eu realmente estou te dizendo. O celular dela vibrou no balcão. Ela olhou para a tela, e qualquer cor que restava no rosto dela drenou completamente. É a Bárbara Esteves, do departamento jurídico. Ela está perguntando se os rumores são verdade. Que rumores? As mãos dela tremeram enquanto desbloqueava o celular e começava a rolar. Que o Sr. Prado está reconsiderando toda a trilha de sócios. Que ele não ficou impressionado com como certas pessoas se comportaram no baile. Que ele está questionando se alguns associados têm o caráter necessário para posições seniores. Encostei no batente da porta, braços cruzados. Parece uma preocupação razoável para alguém construindo uma equipe de liderança. Ela rolou mais rápido, a respiração ficando mais curta. Tem mais. O Tomás Barbosa das Aquisições disse que o Prado fez um discurso no final da noite sobre valores familiares e integridade pessoal. Que ele espera que todos na organização dele demonstrem esses princípios, não só falem sobre eles. Que pessoas que não conseguem respeitar suas próprias famílias não deveriam ter a confiança de representar a empresa dele. Faz sentido para mim. Você não entende.
Ela olhou para mim, terror genuíno nos olhos agora. Se eu perder essa sociedade, tudo pelo que trabalhei nos últimos 8 anos vai embora. As noites viradas, os fins de semana, os sacrifícios, tudo vai embora. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de decidir que eu não valia a pena mencionar para a única pessoa que podia fazer ou destruir sua carreira. Por favor, me ajuda a consertar essa bagunça. Caminhei lentamente de volta para o balcão. Fiquei diretamente na frente dela, perto o suficiente para ver cada linha borrada de rímel, cada rachadura na fachada que ela construiu. Consertar o que exatamente? Sua trajetória de carreira ou seu casamento? Porque estou tendo a nítida impressão de que você ainda acha que são a mesma coisa. Os dois, qualquer um. Não sei mais o que devo dizer. Aqui está o que eu sei. Eu disse baixinho cada palavra deliberada. Por 6 anos apoiei cada decisão que você tomou. Cada noite, trabalhando até tarde no escritório, eu buscava jantar no caminho para casa. Cada conferência de fim de semana, eu cuidava de tudo aqui sozinho. Cada evento de networking e festa da empresa, eu aparecia no meu melhor terno, sorria até meu rosto doer, e fazia conversa fiada com pessoas que olhavam para mim como se eu fosse o garçom que você tinha contratado para a noite. E fiz tudo isso porque genuinamente acreditava que éramos parceiros construindo uma vida juntos. Nós somos parceiros. Não. Parceiros não são escondidos no armário. Parceiros não são descritos como complicações que precisam ser gerenciadas. Parceiros não ouvem que não são polidos o suficiente, não sofisticados o suficiente, não bons o suficiente para serem vistos ao seu lado em público. Ela cobriu o rosto com as 2 mãos, os ombros tremendo. Eu errei. Sei que errei feio. Só me diz como consertar e eu faço. Isso não é mais minha responsabilidade. Você fez uma escolha consciente ontem à noite, quando saiu por aquela porta. Agora você vai viver com as consequências dessa escolha. O que isso significa? Peguei minha jaqueta de onde tinha deixado no encosto da cadeira. Significa que a oferta de emprego do Gabriel está parecendo melhor a cada minuto. Nova posição de consultoria, bom pacote de remuneração, horários flexíveis e, mais importante, trabalhar ao lado de alguém que realmente respeita o que eu trago para a mesa. Os olhos dela arregalaram. Você está realmente considerando aceitar um emprego com meu chefe? Por que não? Você acabou de passar a semana inteira deixando cristalino que eu não me encaixo no seu mundo profissional cuidadosamente curado. Talvez seja a hora de parar de tentar me espremer na sua caixa e começar a construir algo onde eu seja realmente valorizado. Isso é loucura. Você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Meu celular vibrou no bolso. Puxei, li a mensagem do Gabriel em voz alta para o benefício dela. Oferta formal a partir de segunda-feira de manhã. Pacote de remuneração no seu e-mail. Pensa nisso esse fim de semana. Virei a tela para ela poder ver. Posição de consultor sênior para aquisição e desenvolvimento imobiliário. Salário quase o dobro do que ganho agora. Benefícios, carro da empresa, tudo. De alguém que me vê como um ativo em vez de um passivo que precisa esconder. Ela olhou para o celular, depois para mim. Pois, você vai mesmo fazer isso? Vai trabalhar diretamente com o homem que controla toda a minha trajetória de carreira? Por que não? De acordo com você, meu trabalho atual não é nada importante mesmo. Isso parece uma melhoria significativa, não acha? Não foi isso que eu quis dizer, e você sabe. Foi. Porque de onde estou, foi exatamente isso que você quis dizer. Tudo no seu mundo gira em torno de como afeta você, como parece para os outros, que impressão cria para o seu precioso avanço de carreira. Isso é tudo que sempre importou. Ela agarrou meu braço enquanto eu me virava para a porta, o aperto desesperado. Não vá embora assim, por favor. Precisamos conversar direito sobre isso. Olhei para a mão dela na minha manga, depois de volta para o rosto dela. 6 anos de memórias passaram pela minha mente num instante. Os bons momentos pareciam pertencer a pessoas diferentes. Você me deixou parado nessa casa sozinho ontem à noite, enquanto foi impressionar um homem que já sabia exatamente quem eu era e o que eu tinha feito por ele. Você deixou esse casamento no momento em que decidiu que eu não era bom o suficiente para ser visto com você.
Só estou finalmente alcançando onde você já estava há um tempo. Gentilmente, mas firmemente removi a mão dela do meu braço e caminhei em direção à porta. Onde você vai? Ela gritou atrás de mim. Pensar, sozinho, que é aparentemente como nós dois fazemos nosso melhor trabalho esses dias. Abri a porta e saí para o ar fresco da manhã. Atrás de mim ouvi ela desabar de volta na cadeira, o som de soluços genuínos finalmente rompendo. Fechei a porta silenciosamente, sem batida, sem drama. Apenas um clique suave, que de alguma forma pareceu mais final do que qualquer gesto barulhento poderia ter sido. No domingo à tarde ainda não tinha ido para casa. Fiz check-in num hotel modesto perto do escritório, o tipo com lençóis limpos e café horrível, mas ninguém perguntando por que você está lá sozinho. Meu celular continuou vibrando com mensagens. Por favor, volta para casa. A gente precisa conversar. Me desculpa, sei que te machuquei. Não toma nenhuma decisão sobre o emprego até a gente discutir isso. Essa última quase me fez rir. Mesmo agora, ela achava que tinha poder de veto sobre minhas escolhas de carreira. Sala de reuniões B, terceiro andar. Gabriel já estava lá quando cheguei, junto com 2 outras pessoas que eu não reconhecia. Ele levantou e apertou minha mão firmemente. Que bom que veio. Quero que conheça algumas pessoas. Esse é Noel Bento, nosso VP de aquisições, e Sofia Reis, chefe do jurídico. Trocamos cumprimentos e sentei do outro lado da mesa deles. Gabriel deslizou uma pasta pela mesa polida. Carta de oferta formal. Tudo o que discutimos, mais um bônus de assinatura que acho que vai considerar generoso. Leia com calma. Abri a pasta. Os números eram melhores do que eu esperava. Significativamente melhores. Isso é mais do que conversamos. Você vale isso. Não faço ofertas que não levo a sério. Ele se recostou na cadeira. Também quero ser transparente com você sobre uma coisa. A situação da sua esposa no escritório. Meu maxilar travou. Não quero tratamento especial para ela por minha causa. Não é sobre isso. Ele olhou para Noel e Sofia, que ambos assentiram. Depois do baile de sábado, tive conversas com vários sócios e associados seniores. O nome da sua esposa apareceu mais de uma vez, e não em contextos positivos. O que você quer dizer? Sofia abriu uma pasta diferente. 3 pessoas separadas mencionaram observar o comportamento dela em eventos da empresa nos últimos 6 meses, tratando mal a equipe de apoio, fazendo comentários depreciativos sobre cônjuges de colegas, se posicionando como superior aos outros baseado em formação educacional e status social. Noel acrescentou. Um sócio disse que ela explicitamente disse a ele que sucesso significava se cercar do tipo certo de pessoas e se distanciar de qualquer um que pudesse prejudicar sua imagem. Gabriel olhou diretamente para mim. Construí essa empresa no princípio de que caráter importa mais que credenciais. Quando adquiri o escritório da sua esposa, herdei muitas pessoas talentosas. Mas talento sem integridade é só arrogância bem vestida. O que você está dizendo? Estou dizendo que ela não está sendo considerada para sócia sênior. A decisão foi tomada antes do baile de sábado, baseada em padrão de comportamento documentado por múltiplas fontes. O que aconteceu entre vocês dois só confirmou o que eu já tinha concluído. Sentei de volta na cadeira processando isso. Parte de mim se sentiu vingada. Outra parte só se sentiu cansada. Ela sabe? Ainda não. A reunião dos sócios começa em 40 minutos. Queria que você ouvisse de mim primeiro e deixar claro que sua oferta de emprego não tem nada a ver com a situação dela. Você está sendo contratado porque é excelente no que faz. Ponto. Olhei para o contrato de novo, um recomeço. Trabalhar com pessoas que me respeitavam, sem mais ser o cônjuge constrangedor no canto. Onde eu assino? Gabriel sorriu e deslizou uma caneta pela mesa. 30 minutos depois, eu era oficialmente um consultor sênior da Prado Empreendimentos. Gabriel me acompanhou para fora da sala de reuniões e fomos em direção aos elevadores. Seu escritório é no 4º andar. A Flávia vai te ajudar a se instalar essa semana. Enquanto isso, tem algo que você provavelmente deveria saber. As portas do elevador abriram e entramos. O quê?
Sua esposa está no prédio. Chegou uns 20 minutos atrás para a reunião dos sócios. Ela sabe que estou aqui. Não, a menos que alguém tenha contado. As portas abriram no térreo, mas ela está prestes a descobrir que o marido dela acabou de aceitar uma posição na empresa em que ela não está mais sendo promovida. Atravessamos o saguão. Gabriel pausou perto da entrada principal. Pelo que vale, sinto muito que essa situação tenha terminado assim. Sei que é complicado. Só é complicado se você tentar salvar algo que já está quebrado, eu disse. Ela fez a escolha dela. Só estou fazendo a minha. Meu celular vibrou. Outra mensagem dela. Onde você está? Estou na reunião dos sócios e você não atende. Algo está errado. Todo mundo está agindo estranho. Não respondi. O celular do Gabriel tocou. Ele olhou para a tela. É minha assistente. A reunião está começando. Preciso subir. Boa sorte. Não preciso de sorte. Preciso de pessoas com caráter. Ele apertou minha mão de novo. Bem-vindo à equipe. Acho que você vai se encaixar perfeitamente aqui. Ele voltou em direção aos elevadores e eu fiquei ali por um momento no saguão de mármore, observando a luz da manhã entrar pelas janelas do chão ao teto. Em algum lugar lá em cima, minha esposa estava prestes a descobrir que sua trajetória de carreira, cuidadosamente construída, tinha acabado de desmoronar. E em algum lugar nesse mesmo prédio, eu estava prestes a começar um novo capítulo, onde eu não era o passivo que alguém precisava esconder. Meu celular tocou. O nome dela piscou na tela. Deixei ir para a caixa postal. Então, tocou de novo imediatamente. E de novo. No quarto toque, atendi. Oi. Onde você está? A voz dela estava tensa, frenética. Por que você não está em casa? Estou ligando desde ontem. Estive ocupado. Ocupado com o quê? Precisamos conversar sobre sábado, sobre tudo. Não acho que tem muito mais para conversar. Não diz isso. Por favor, só volta para casa para a gente resolver isso juntos. No fundo, ouvi uma voz chamando o nome dela. Senhora Sampaio, a reunião está começando. Tenho que ir, ela disse rapidamente. Mas por favor, só fica onde está. Não toma nenhuma decisão grande até a gente conversar. Me promete. Tarde demais para isso. O quê? O que isso significa? Significa que já tomei minha decisão. Você vai descobrir em breve. Do que você está falando? Que decisão? Pergunta para o seu chefe. Ele vai explicar tudo. Desliguei antes que ela pudesse responder e desliguei meu celular. Pelas janelas do saguão, eu podia ver a cidade se estendendo em todas as direções, cheia de possibilidades que eu nunca tinha me permitido considerar antes. Pela primeira vez em anos, senti que conseguia respirar. Era sobre networking para a saída dela. Tudo se encaixou. Ela tinha planejado ir embora o tempo todo. Eu era só dano colateral. Tira a tarde, Gabriel disse. Resolve o que precisa resolver. Dirigi até a casa. O carro dela estava na entrada. Lá dentro, ela estava na mesa de jantar cercada de papéis, parecendo exausta. Você veio, ela disse baixinho. Não sentei. Precisamos terminar isso. Consegui um novo emprego, sócia sênior no Trindade. Melhor título, melhor salário. Bom para você, ela estremeceu. Para de falar comigo como um estranho. Não somos. Puxei um envelope da minha jaqueta. Papéis do divórcio, divisão justa, sem drama. Manda seu advogado revisar. A mão dela tremeu pegando o envelope. Então é isso? Você fez sua escolha naquele baile. Você queria liberdade para construir seu império sem eu te segurando. Agora você tem. Eu te amava. Talvez. Mas você ama mais a imagem. Você não pode ter um parceiro e um acessório. Você escolheu qual importava. Caminhei em direção à porta. Isso não é vingança. É eu escolhendo dignidade ao invés de consertar algo que você quebrou quando decidiu que eu não era o suficiente. Eu nunca disse isso. Você não precisou, suas ações foram altas o suficiente. Eu tinha me mudado para um apartamento, me jogado nos projetos do Gabriel. Tínhamos adquirido 2 propriedades e começado a construção de um empreendimento que eu estava liderando. Uma noite, Gabriel e eu nos encontramos para um drink. Depois de cobrir os negócios, ele levantou o copo. Há novos começos.
Há pessoas que veem valor ao invés de passivos, respondi. Sua ex-esposa me procurou semana passada, ele disse casualmente. Perguntou sobre vagas na Prado Empreendimentos. Quase engasguei. Sério? Disse que tinha cometido erros e queria trabalhar em algum lugar com valores melhores. Ele girou o drink. Disse a ela que não tínhamos posições apropriadas, que minha empresa valoriza pessoas que elevam os outros, não derrubam, que a melhor contratação que fiz foi alguém que ela tentou esconder. Você disse isso? Cada palavra. Ele sorriu. A vida é curta demais para pessoas que medem valor por status. Terminamos nossos drinks e nos despedimos. Dirigi para casa, para o meu apartamento, um espaço inteiramente meu. Meu celular vibrou, número desconhecido. Me desculpa por tudo, espero que você esteja feliz. Fiquei olhando, então deletei, algumas conversas já acabaram. Fui dormir sabendo que amanhã acordaria para um trabalho que eu gostava, pessoas que me respeitavam, e uma vida construída nos meus próprios termos. Isso era mais que suficiente.